Bom dia! Chegamos em mais uma terça-feira. Meu desejo para você é que Deus abençoe a tua vida nesse dia, que você possa exercer todas as tuas funções, todas as tuas obrigações com êxito e que tudo que nós já conversamos até hoje tenha servido para edificar a sua vida, que você tenha conseguido colocar em prática tudo que a gente tem conversado aqui, meditado sobre a palavra de Deus. E hoje nós vamos conversar sobre algo muito interessante, que é sobre a paciência. Meu Deus, como isso é difícil em algumas situações. Para algumas pessoas isso é quase impossível, as chamadas pavio curto, como se diz, né? Se você se identificou com esse termo. Hoje nós vamos estar conversando sobre isso e como adquirir essa característica do fruto do Espírito Santo na nossa vida. Sermos pacientes, amém? Então, o nosso devocional hoje eu quero que vocês me acompanhem lá em Efésios capítulo 4, verso 2, que diz assim: com toda humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor. Paulo está dizendo aqui que com toda a humildade, ou seja, reconhecendo as minhas limitações, né, sem ser arrogante, sem ser prepotente, mas com humildade, com toda a humildade que há no meu ser, com toda a mansidão, né, um espírito dócil, com toda a minha paciência, longanimidade, que eu venho estar suportando uns aos outros em amor. E o que significa paciência? Num termo bem fácil assim pra gente memorizar. A paciência nada mais é que aceitar as imperfeições dos outros. Ou seja, porque por natureza a gente quer que os outros ajam como nós agimos, que tenham a mesma velocidade que nós para responder as coisas ou para fazer as coisas no mesmo ritmo. A gente acha que os outros eles conseguem fazer as coisas, pressupõem que os outros façam as mesmas coisas tão boas quanto nós achamos que fazemos. Ou seja, a gente estabelece um padrão ali e a gente espera que todos atinjam esse padrão. Só que não é bem assim que as coisas acontecem, não é mesmo? Nós somos diferentes, nós não somos iguais para querer esperar dos outros o mesmo nível de competência que nós achamos que temos. Porque às vezes a gente acha que nós somos muito bons, mas na verdade nós não somos tão bons assim. E é por isso que a humildade entra aqui nesse versículo. Porque quando eu reconheço as minhas limitações, quando eu reconheço as minhas falhas, eu jamais vou me chegar ao outro com um ar de superioridade achando que eu sou melhor do que ele. A Bíblia não nos ensina, não nos orienta a sermos dessa forma, mas com humildade, com calma, né, com longanimidade, com paciência nós devemos suportar uns aos outros em amor. E a paciência, ela entra como algo primordial aqui, porque é aquilo que eu conversei antes. A gente supõe que como nós somos pontuais, organizados, os outros também tenham que ser. Só que às vezes isso é uma falha que eles têm e a gente tem que tolerar isso. A gente tem que suportar isso. Mas não causar impaciência, fazendo com que a gente se irrite, se ire por causa daquilo. Então, as listas de prioridades que eu tenho não são as mesmas do meu cônjuge. Ele tem outra lista de prioridades. Aquilo que é importante para mim, às vezes não é importante para ele. Assim como os planos também são diferentes, e tudo isso eu tenho que ter uma tolerância, eu tenho que ter uma paciência para ajustar essas diferenças para que eu não priorize somente as minhas necessidades e os meus gostos. Não, eu tenho que também levar em consideração os planos e as prioridades do meu cônjuge também. Então, num relacionamento amoroso, paciência também requer que eu aceite os erros da pessoa a quem eu amo e permita que ela seja diferente de mim. Eu não posso querer modular ela no meu padrão de perfeição, nós já conversamos sobre isso, sobre mudar as pessoas, sobre querer mudar elas. Não, eu tenho que aceitar elas da forma como elas são, com seus erros, com as suas falhas, da mesma forma como eu também sou assim, e ele também tem que me suportar. E aí que o nosso versículo entra. E eu quero fazer uma pergunta para você, na verdade duas. Quando foi a última vez que você perdeu a paciência com a pessoa que você mais amava? Quando foi isso? Foi logo? Foi recente? E qual foi o motivo? Por que isso aconteceu?
Uns minutinhos para você pensar. Minutinhos não, segundinhos. E por que isso aconteceu? Por que você perdeu a paciência com ela ou com ele? Né? Então, a paciência é algo que requer muito treino para nós. E não é fácil a gente adquirir isso. Eu e meu esposo, eu sou uma pessoa que eu sou muito ativa, muito espontânea com as coisas quando eu decido. E o meu esposo já é bem cauteloso, ele pensa 2, 3, 4, 5 vezes antes de agir. E é claro que em momentos em que temos que tomar uma decisão, isso sempre exige de mim muita paciência, porque eu sempre quero que ele tome uma posição. E ele acaba protelando e deixando o máximo que dá. E eu já quero que as coisas sejam resolvidas ontem, mas eu tenho que respeitar esse tempo dele, eu tenho que respeitar esse ritmo que ele tem e não passar por cima. Então, nesses períodos eu respiro fundo, eu conto até 10, às vezes até 15 se for necessário, mas eu respeito o tempo dele, eu respeito o ritmo dele e deixo que tais decisões sejam tomadas por ele, porque eu reconheço que tem áreas da nossa vida conjugal que ele é muito melhor do que eu. Então, se ele for fazer, eu sei que vai ser muito melhor do que se eu ir lá xeretar. E aqui entra a questão da humildade que Paulo está falando, com toda a humildade. Reconhecer que tem áreas do nosso casamento que ele é muito melhor do que eu, assim como tem áreas que eu sou melhor do que ele. Então, em situações que eu sei que ele vai gerir de uma forma muito mais madura, eu deixo para ele. Só que eu tenho que esperar o tempo dele, eu não posso correr na frente. Então, o nosso devocional hoje é justamente pedir para o Senhor que Ele esteja nos ajudando a estar adquirindo paciência, porque isso faz parte do fruto do Espírito Santo sobre as nossas vidas, e que Deus venha, que nós possamos estar buscando do Senhor, e que todas as oportunidades que o Senhor nos der para adquirirmos paciência, nós venhamos estar aceitando isso com graça, sabendo que tais eventos acontecem justamente porque o Senhor quer trabalhar essa característica na nossa vida. Amém? Que Deus abençoe você. O meu desejo é que nesse dia você possa exercer a paciência com muita garra, que você realmente consiga exercer ela com eficiência, com excelência, e que a partir de hoje você consiga ter essa calma, essa tranquilidade para esperar o ritmo dos outros, sabendo que as tuas prioridades não são as mesmas dos outros e que é preciso respeitar essas diferenças. Amém? Deus abençoe você nesse dia.